Oi, gente, tudo bem por aí? Capítulo 12 de Atos. Ontem nós lemos, deixa eu tentar lembrar aqui o que foi. Ontem, quando chegou lá, viu que abençoado. Tá. Barnabé foi lá, buscou Saulo, daí foi profetizado que ia ter fome, eles foram lá. Foi bem pequenininho ontem, foi bem legal. Hoje também é pequeno, tem 25 versículos. Vamos começar. Mais perseguições é o título. Por essa época, o rei Herodes começou a perseguir algumas pessoas da igreja. Ele mandou matar a espada Tiago, o irmão de João. Nossa. Quando viu que isso agradou os judeus, ele mandou prender Pedro. Isso aconteceu durante a festa dos pães sem fermento. Depois que ele prendeu Pedro, Herodes o colocou na cadeia e pôs 4 grupos de soldados, com 4 em cada grupo, para guardá-lo. Nossa, 16 soldados para guardar Pedro. É que Herodes queria apresentá-lo ao povo depois do dia da Páscoa. E assim Pedro estava preso e era vigiado pelos guardas. Mas a igreja continuava a orar com muito fervor por ele. Olha só. Então vamos parar aqui um pouquinho para a gente entender. Tiago tinha sido morto por Herodes. Queria saber como Tiago foi morto? Foi morto por Herodes, pelo rei Herodes. Morto à espada, mandou matar à espada Tiago. O livro de Tiago, que eu já li no podcast do Spotify, que é o meu livro favorito do Novo Testamento, é o livro de Tiago. Ele é o Provérbios do Novo Testamento, eu amo. Talvez eu leia de novo, aqui em vídeo, né, porque eu só li em voz. Tiago foi morto pelo rei Herodes, e agora o Herodes viu que a galera gostou, achou bonitinho ele matar o cristão Tiago, e aí ele prendeu, muito bem preso, Pedro. Mas a igreja entrou num clamor, a igreja se ajoelhou e começou a orar fervorosamente por ele. Dia e noite a igreja se prostrou por ele. A importância da gente ter pessoas orando por nós, a importância da gente ter grupo de oração. Inclusive eu fiz um grupo de oração que tá meio parado ainda, tá? Vocês que estão no grupo, mas a gente vai dar uma agilizada depois que eu melhorar de todo esse tumulto que estou vivendo na minha saúde, mas vamos agilizar esse grupo para que a gente tenha esse grupo fervoroso de oração que ore pelos nossos problemas, pelas nossas dificuldades, assim como Pedro tinha. Tiago não teve essa sorte, eu acho, né? De ter pessoas orando fervorosamente para ele. Eu acho que ele foi pego meio que de surpresa, né? Ele pegou, o Herodes mandou matar Tiago e matou e acabou. Pedro não, Pedro tinha uma galera orando fervorosamente por ele ali. Na noite antes do dia em que Herodes ia apresentá-lo ao povo, Pedro estava dormindo, preso com 2 correntes entre 2 soldados, e havia guardas de vigia no portão da cadeia. De repente apareceu um anjo do Senhor. Uma luz brilhou dentro da cela. O anjo tocou no ombro de Pedro e acordou ele e disse: "Levante-se depressa." Meu Deus, o anjo entrou dentro da cadeia. Que história maravilhosa. Glória a Deus. Glória a Deus. Esses milagres não acontecem muito porque a gente não tem fé, gente. A gente precisa ter fé, a gente precisa orar, a gente precisa ter uma equipe de oração, né? Eu participo de 2 grupos de oração muito bons lá de Vitória, no Espírito Santo, que a gente vê milagres, tá? 3 grupos, que agora estou participando de uma aqui também, aqui em Porto Alegre. Muito bom. Só que aqui é uma campanha diferente, aqui são 24 horas de oração. Lá a gente ora por coisas aleatórias, né? Mas enfim, vamos voltar. Então ele estava lá e o anjo apareceu dentro da cadeia. O anjo tocou no ombro dele e mandou ele levantar depressa. Então as correntes caíram das mãos dele. As correntes soltaram da mão de Pedro. "Aperte o cinto e amarre as sandálias", disse o anjo. E Pedro fez o que o anjo mandou. "Põe a capa e venha comigo", ordenou o anjo. Pedro saiu da cadeia e foi seguindo o anjo.
Porém, ele não sabia se de fato o anjo estava libertando. Ele pensava que aquilo era uma visão. Eles passaram pelo primeiro e pelo segundo posto da guarda e chegaram ao portão de ferro que dava para a rua. O portão se abriu sozinho e eles saíram. Gente, é milagre atrás de milagre. Glória a Deus que a gente viva isso. Andaram por uma rua e de repente o anjo foi embora. O anjo foi lá só, é o anjo libertador. Glória a Deus. Que o anjo libertador do Senhor vai na sua casa te libertar dessas enfermidades, dessa escassez, dessa pobreza, desse desemprego, dessa depressão. Eu profetizo na sua vida. Recebe aí. Recebe. Então Pedro compreendeu o que estava acontecendo e disse: agora eu sei que de fato o Senhor mandou o seu anjo e me livrou do poder de Herodes e de tudo que os judeus tinham a intenção de me fazer. Quando Pedro entendeu o que havia acontecido, ele foi correndo para a casa de Maria, a mãe de João e Marcos. Muitas pessoas estavam reunidas ali orando. Olha, o grupo estava orando por ele, enquanto o grupo estava lá na casa orando, numa célula, num grupo pequeno, estava todo mundo orando. Muitas pessoas, não era pequeno, né? Era um grupo grande. De oração por ele, o anjo foi lá. Deus ouviu a oração daquela galera que estava ali, intercedendo pela vida de Pedro, para que Deus salvasse, curasse, libertasse, não deixasse Herodes matar, porque já tinha a experiência de Tiago. O anjo foi lá e libertou Pedro. Ele bateu na porta da frente e a empregada, que se chamava Rode, foi ver quem era. Quando reconheceu a voz de Pedro, ela ficou tão contente que, em vez de ela abrir a porta, ela voltou correndo para contar que Pedro estava lá fora. E eles disseram: você está maluca? Você está maluca? Porém, ela insistiu que era verdade. Aí eles disseram: é o anjo dele. Enquanto isso, Pedro continuava batendo, imagino, desesperado, com medo lá fora. Finalmente eles abriram a porta e quando viram que era Pedro mesmo. Vamos dar uma paradinha aqui rapidinho, olha só. O pessoal estava orando ali, pedindo: Senhor, liberta Pedro, não deixa Herodes matar Pedro, por favor, liberta Pedro. Tá orando, jejuando, pagando preço. Senhor, por favor, cura Alice, cura Manuela, Senhor, cura Jesus, cura a Maria Luísa, cura, vai curando. Tô lembrando das pessoas que pediram oração aqui. Cura todo mundo que pede oração, tá orando por Pedro lá. Aí de repente o anjo foi lá, libertou Pedro. Pedro bate na porta. Quando na hora de abrir a porta, ao invés da empregada ver e abrir a porta e falar: Pedro, que bênção, glória a Deus, desejo realizado, o Senhor ouviu nossa oração, aleluia. Não, ela não abre a porta. Quantas vezes você pede as bênçãos para o Senhor, a bênção chega na sua porta e você não acredita? Você tem fé para orar, mas não tem fé para receber. Olha o mistério aí. Olha o mistério ali. Deus está falando com você. Você tem fé para orar, mas não tem fé para receber. Você não tem fé para receber o milagre. O milagre está batendo na sua porta. Você não estava aqui de joelho orando para Deus libertar o Pedro? O Pedro está na porta. Deus libertou, Deus fez o milagre, mas você não tem fé. Não, é o anjo dele. Eles acreditam que é o anjo. A empregada falando que é ele, a empregada é loucona. Tá maluca? Né? É o anjo. Você tem fé para orar e não tem fé para receber. Profunda essa palavra. Bravo. Analisa aí se você tem fé para orar pela sua cura, mas não tem fé para recebê-la. Deus está falando com você. Enquanto isso, Pedro continuava desesperado lá, batendo na porta. Finalmente eles abriram e viram que era realmente Pedro, e ficaram muito assustados. Ele fez um sinal com a mão para que ficassem quietos, quietinhos, e contou como o Senhor tinha tirado ele da prisão. O pessoal vivia umas coisas muito mirabolantes, né? Contem isso a Tiago e aos outros irmãos, disse ele. E em seguida saiu dali e foi para outro lugar. Quando amanheceu, houve uma grande confusão entre os soldados, pois eles não sabiam o que tinha acontecido com Pedro. Se você achar que pode ser sério, me peça para ligar para o serviço de emergência.
É a Siri que está falando aqui, ela é doida. Contem isso para Tiago e em seguida ele saiu dali e foi para outro lugar. Quando amanheceu... Sinto muito. Seus ajustes não me... Gente, a Siri é assim. Ela invade minha conversa aqui. Em seguida, ele saiu dali e foi para outro lugar. Pedro, vamos voltar aqui. Não deixa a Siri atrapalhar a sua bênção, não. Ele foi lá e contou tudo como o anjo tinha feito, né? Como Deus tinha feito para libertar ele. E ele saiu dali e foi para outro lugar. Quando amanheceu, houve uma grande confusão entre os soldados, pois eles não sabiam o que tinha acontecido com Pedro. Herodes mandou que o procurassem, mas não acharam. Então, depois de fazer perguntas aos guardas, mandou matá-los. Nossa, Herodes era muito nojento, né? Ô homem difícil. Deus me perdoe esse homem. Ele mandou matar todos os soldados que estavam ali, porque Pedro fugiu, ninguém conseguia explicar, porque também como é que vai explicar um negócio desse, ninguém viu. Mandou matar todo mundo. Depois disso, Herodes saiu da região da Judéia e ficou algum tempo na cidade de Cesareia, provavelmente envergonhado. O rei Herodes estava com muita raiva dos moradores da cidade de Tiro e de Sidom. Então eles formaram um grupo e foram falar com Herodes. Primeiro conseguiram o apoio de Blasto, que era um alto funcionário do palácio. Aí pediram ao rei Herodes que fizessem as pazes com eles, pois os alimentos daquela região, pois os alimentos que a região deles recebia vinham do país do rei. Herodes marcou um dia com eles e nesse dia vestiu a sua roupa de rei. Sentou-se no trono e começou a fazer um discurso. E o povo gritava: "É um Deus! E não um homem que está falando. Olha como ele é maravilhoso. Olha, é um Deus, não é um homem." Puxando o saco dele porque ele estava passando fome lá, né? Mas enfim. Exaltando. É um Deus. E tal. No mesmo instante, um anjo do Senhor feriu Herodes, pois ele aceitou a honra que só Deus merece. Ele aceitou a honra que era de Deus. Ele aceitou, ele falou assim: sim, eu mereço essa honra, é minha, não é de Deus, é só minha. Porém, cadê? Perdi aqui. No mesmo instante, o Senhor feriu Herodes, pois ele aceitou a honra que só Deus merece. E ele morreu comido por vermes. Olha que morte horrível. Como ele se exaltou, ele encheu o coração dele achando que ele era muito poderoso. Eu sou Deus, eu sou um Deus. Como eu sou maravilhoso. Deus mandou os vermes comer ele lá. Ele morreu, comido de verme, morreu sendo comido vivo. Porém, a palavra de Deus era anunciada em toda parte e ia se espalhando. Barnabé e Saulo terminaram o seu trabalho e voltaram de Jerusalém, trazendo João Marcos consigo. E assim finalizamos o capítulo 12. Bem rapidinho hoje. E aí, que o Senhor conclua no seu coração todas as coisas que você precisa. E a palavra assim, mais forte que está no meu coração desse capítulo é: você tem fé para orar, mas não está com fé para receber. Mude isso no seu coração. Tenha fé para receber. A bênção está na sua porta. Deus já liberou a bênção, Deus já soltou a sua bênção. Só que você não está tendo fé para receber. Você não está tendo fé. Você ora pedindo, mas não acredita que já recebeu. Acredite. Deus já te deu. Acredite. Abra a porta e receba. Em nome de Jesus. Até amanhã.